Ele atendeu o telefone, mesmo sabendo que algo estava errado. O número na tela não tinha nome, não tinha identificação, não tinha lógica, porque era o próprio número dele ligando. Tudo começou em uma noite comum: trabalho, trânsito, cansaço. Ele chegou em casa sem pensar em nada, além de descansar. Deixou o celular na mesa e foi tomar banho. E foi nesse momento simples, quase automático, que tudo saiu do controle. O telefone começou a tocar. Não era notificação nem alarme. Era uma ligação real. Alta, insistente, quase agressiva. Ele saiu do banheiro irritado, enxugando o rosto, já pronto para desligar. Mas quando olhou a tela, travou. O número era exatamente igual ao dele. Mesmo DDD, mesmos dígitos, sem erro, sem diferença. Como se ele estivesse ligando para si mesmo. No começo, ele pensou que era um bug, algum erro estranho do sistema. Só que o toque não parava. E o mais estranho, ele não conseguia recusar. O botão simplesmente não respondia. A tela parecia travada, vibrando de um jeito anormal, como se aquilo não fosse só um erro. Sem querer, quase por impulso, ele atendeu. Não havia ninguém falando, nenhuma respiração, nenhum ruído. Apenas um silêncio pesado, desconfortável, que parecia preencher o ambiente inteiro. Ele disse "alô" uma vez, depois outra, e nada respondeu. Então veio um som, muito baixo, um chiado distante, como interferência, ou talvez algo pior. E no meio desse ruído, uma voz, fraca, quase inaudível. "Não atende." Ele congelou. Afastou o telefone devagar, como se aquilo pudesse machucá-lo. O coração começou a acelerar, mas a curiosidade ainda era mais forte que o medo. Ele levou o celular de volta ao ouvido e perguntou, dessa vez mais firme: "Quem é?" Silêncio de novo. Mas agora era diferente. Não era vazio. Era como se tivesse algo ali, esperando. A ligação caiu. Ele ficou alguns segundos parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, procurando uma explicação lógica, mas nenhuma fazia sentido. Então, decidiu checar o histórico de chamadas. Não havia nada. Nenhuma ligação recebida. Nenhuma chamada perdida. Era como se aquilo simplesmente não tivesse acontecido. Ele reiniciou o celular. Tentou se convencer de que era só um erro, mas no fundo, algo não encaixava. E é aqui que tudo muda. Naquela mesma noite, às 13h17 da manhã, o telefone tocou de novo. Ele acordou no susto. O quarto estava completamente escuro, silencioso demais. A única luz vinha da tela do celular. E o número era o mesmo, o dele. Dessa vez, ele hesitou. Não queria atender, mas também não conseguia ignorar. O toque parecia mais insistente, quase consciente, como se soubesse que ele estava olhando. O que você faria nessa situação? Depois de alguns segundos que pareceram muito mais longos do que realmente foram, ele atendeu. E dessa vez, havia algo do outro lado. Respiração, pesada, irregular. Muito próxima do microfone, como se a pessoa estivesse encostada no telefone. Ele disse "alô", com a voz mais baixa, quase com medo da resposta. A respiração parou. E então veio a voz. Mas não era qualquer voz. Era a voz dele dizendo "não atende". Agora não havia dúvida. Era a mesma frase, só que mais clara, mais próxima, mais real. Ele desligou imediatamente, jogando o celular na cama como se aquilo fosse perigoso. O corpo inteiro estava gelado, a mente tentando negar, mas já entendendo que aquilo não era normal. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ele acordou com várias notificações, chamadas perdidas, muitas, todas vindas do mesmo número, o dele. 1, 2, 10,
Mais de 30 chamadas recebidas, entre as 13h17 às 4h da manhã. Só que ele só lembrava de uma. Confuso, ele abriu o histórico. E dessa vez, diferente da noite anterior, tudo estava registrado. Sem entender o que estava acontecendo, ele decidiu ouvir uma das gravações. O celular, por algum motivo, tinha salvo o áudio da chamada. Ele colocou para tocar. No começo, silêncio. Depois, respiração. E então, a voz. Você não devia ter atendido. Ele pausou o áudio na mesma hora. O coração disparou. As mãos começaram a tremer. Mas havia algo ainda mais estranho ali. Ele voltou o áudio, prestando mais atenção. A voz não era exatamente igual à dele. Era mais cansada, mais pesada, como se estivesse esgotada ou em pânico. E no fundo da gravação, havia um som, baixo, distante, uma sirene. Nesse momento, ele lembrou de algo que não tinha dado importância antes. Naquela madrugada, ele tinha acordado por alguns segundos com o som de sirenes na rua, mas ignorou. Voltou a dormir. Agora aquilo estava ali, gravado. Isso faz sentido para você? Ou parece coincidência demais? Tentando organizar a mente, ele decidiu sair de casa. Precisava de ar, precisava pensar. Mas ao abrir a porta, algo fez ele parar. Havia um papel no chão, amassado, como se tivesse sido empurrado por baixo da porta. Ele pegou devagar, desdobrou e leu. Não atende. A mesma frase. E o pior, escrita com a letra dele. Nesse momento, tudo perdeu o controle. Ele correu até o espelho, tentando se reconhecer, tentando provar para si mesmo que ainda estava no controle da situação. Mas algo parecia errado. Seus olhos estavam diferentes, mais fundos, mais cansados, como se ele não dormisse há dias. Mas ele tinha dormido. Não tinha? A realidade começou a falhar. Desesperado, ele voltou para o celular. Precisava de respostas. E tomou uma decisão que parecia absurda, mas inevitável. Ele ligou para o próprio número, chamando. E então, alguém atendeu. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio. Era mais pesado, mais próximo, quase sufocante. Ele falou primeiro, tentando manter a voz firme. Alô? A resposta veio na hora. Por que você não escutou? Era ele, mas agora, desesperado. Quem é você? Ele perguntou já sem controle. Do outro lado, um suspiro, cansado, fraco. E então a resposta. Eu sou você, daqui a pouco. O telefone caiu da mão dele. A respiração ficou descontrolada. A visão começou a falhar. Aquilo não era possível. Mas e se fosse? E se aquilo não fosse um erro, nem uma brincadeira? E se fosse um aviso? Ele tentou ligar de novo, mas dessa vez o número estava indisponível, como se nunca tivesse existido. Nas horas seguintes, ele tentou ignorar, seguir a vida, fingir que nada tinha acontecido. Mas naquela noite, às 13h17, o telefone tocou novamente, e dessa vez, ele não atendeu. O toque continuou por vários minutos, persistente, incômodo, quase como uma última tentativa, até que parou. E logo depois, chegou uma mensagem. Agora é tarde. Na manhã seguinte, os vizinhos comentavam sobre um acidente durante a madrugada. Um carro completamente destruído ali perto. E o mais estranho, o motorista. Era idêntico a ele. Mesmo rosto, mesmo corpo, mas com uma diferença. O celular ainda estava na mão. E na tela, uma ligação em andamento, para o próprio número. Você acredita nisso? Ou acha que é coincidência? Porque desde então, existem relatos de pessoas que recebem chamadas do próprio número, sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã, e quase sempre com a mesma frase: não atende. Mas nem todos escutam a tempo,
E alguns simplesmente desaparecem depois. Agora me diz, se o seu telefone tocar hoje à noite e for você do outro lado da linha, você teria coragem de atender?